Por que você acha que as pessoas gostam uma das outras? O que faz com que do nada você comece a gostar de uma pessoa que você nem conhecia ou odiar uma pessoa que você nem conhecia? Será que são os signos, a astrologia, o movimento do sol, das estrelas, da lua, sabe Deus o quê? Ou será que tem outras coisas mais embasadas cientificamente que podem nos provar o que é isso? E como surgem os preconceitos e a agressividade? Será que é algo inato à sociedade? Será que de fato a gente sempre será preconceituoso e violento? Ou será que é algo que a gente vai aprendendo no nosso meio? E se nós aprendemos no nosso meio, quem é que nos ensina tais atitudes tão drásticas? Esse livro que eu vou falar hoje abre para diversas perguntas. Essas duas foram só umas das perguntas que esse livro me trouxe e esclareceu, mas que com toda certeza é um livro que eu indico para todas as pessoas, por ser importante não só para o conhecimento pessoal, mas também para diversas áreas que eu vou esclarecer depois. Mas antes eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo se vocês gostaram desse conteúdo específico e compartilhem com os seus amigos, principalmente aquele amigo que é extremamente curioso sobre tudo. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica desse livro aqui, O Animal Social, do Elliot Aronson e Joshua Aronson. São pai e filhos. Na verdade, o pai, que é o Elliot, escreveu a primeira versão desse livro e depois de muitos anos a gente tem uma versão revisada com a colaboração de seu filho, que é o Joshua, trazendo mais modernidade para temas que são muito especiais e muito latentes até hoje em dia. Primeiro, eu vou deixar esse livrinho de lado para que a gente consiga conversar com mais tranquilidade. Como sempre, deixo a fotinho dele aqui e vou dizer para vocês que esse é um dos livros pilares centrais da psicologia social, que é uma área bem nova da psicologia, eu diria que nova comparado com a psicologia como um todo, e uma área muito relevante também em colaboração com outras áreas, como a sociologia, a antropologia e até a neurociência de certa forma. Aqui nesse livro, a gente vai ter um pouquinho sobre a psicologia social desde o seu início até os dias atuais, como ela se apresenta e de que forma que ela traz conceitos para a sociedade que são muito importantes. Por si só, essa minha sinopse dá a ideia de que seria um livro muito chato. Livros acadêmicos têm esse problema que eu falo que é o academices, que é essa linguagem meio difícil de ser lida, que é escrita apenas para uma bolha específica, e esse caso aqui não vai ser o que vai acontecer. O Elliot e o Joshua trouxeram um livro muito palatável, um livro que ele é entregue ao seu público de uma maneira tranquila, de uma maneira que dá para ser lido a qualquer momento e de uma maneira que ele de fato é importante, ele traz essa importância na literatura. Falei para vocês que diversas áreas serão cobertas, porque de fato as teorias do Joshua e do Elliot serão apresentadas e podem ser aplicadas em diversas áreas, tanto do conhecimento quanto áreas aí afins do mercado de modo geral. Eu falo de modo geral porque eu sou o supervisor, por exemplo, e eu apliquei muito do que o Elliot me ensinou aqui, e para mim está dando certo, estou gostando. Mas o que são esses experimentos e o que são essas teorias? Vamos falar primeiro da cognição social, que é uma das principais teorias do Elliot Aronson, que ele vai trazer aqui, que nada mais é do que a ideia da psicologia social. Claro que eu vou dar uma sinopse bem chula, você tem que ler o livro, não é a minha área de conhecimento, mas essa teoria da cognição social, ele dá a ideia de uma espécie de contratese que o nosso próprio cérebro prepara a cada ação que a gente vai tomar, ações essas que são variantes da nossa moral. Vou dar um exemplo de uma maneira mais tranquila. Digamos que você vai roubar uma bala no supermercado. Você está lá passando na gôndola e você decide pegar aquela bala e surrupiar aquela balinha ali. Uma parte do seu cérebro, da sua cognição social, vai jogar um enfrentamento para que você não pegue essa bala. E nesse enfrentamento vão ter coisas na sua cabeça que dizem que aquilo é uma ação errada. É errado roubar, mesmo que seja uma coisa pequena, ainda é roubo, você pode ser pego, já imaginou você sendo preso por apenas uma bala. Mas já a outra parte da dissonância cognitiva vai trazer outras informações para você, como, é apenas uma bala, ninguém vai ver, não tem nada demais, você está roubando do mercado, logo eles têm seguro, o que é uma bala para um mercado tão rico quanto esse? Isso vai acontecer em diversas situações da nossa vida, aquela dissonância que conseguir ser mais forte
será aquilo que a gente vai agir de fato. Será por essa que a gente vai ser movimentado aí pela ação. Essa teoria da cognição social, ela é trazida com diversas amostras de experimento que tentam mostrar como que o ser humano autojustifica situações que são muito extremas. E aí a gente já entra na ideia da sociologia e diversas outras áreas que se abriram para o conhecimento, como a sociologia de Frankfurt, que se abre no momento do final da Segunda Guerra Mundial para tentar entender o que faz um grupo de pessoas aceitarem a ideia de matarem pessoas e queimarem elas vivas em campos de concentração. Nem todos eram generais, nem todos eram Hitler, Reich. Algumas eram pessoas comuns, como eu e você, pessoas que estavam ali na padaria, no mercado. Como essas pessoas aceitavam? Como que era esse processo de dissonância cognitiva? E aqui esse livro ele vai explicar com diversos experimentos ou tentar explicar essa complexidade da mente humana. Então essa é uma das principais teorias que o Eliot vai trazer. A dissonância cognitiva e a autojustificação, que nada mais é do que você justificar as suas atitudes, por pior que elas sejam, e de acordo com a sua justificativa, você se sente como o bonzinho da história. Outra parte do livro ele vai falar sobre a conformidade, que nada mais é do que a sua aceitação frente a situações muito extremas. E de que forma que você se conforma com o que o grupo está trazendo para você. Ele vai trazer até mesmo alguns experimentos onde uma situação ela é apresentada por um grupo de pessoas e no grupo de pessoas estão 3 indivíduos ali que são contratados por esse grupo de pesquisadores. Esses 3 indivíduos são os primeiros a falar e eles falam, por exemplo, que uma cor que é verde é amarela. E eles falam com muita ênfase. E essa ênfase passada do primeiro para o segundo para o terceiro faz com que as outras pessoas aceitem que é amarelo. E isso pode ser trazido para diversas situações da nossa vida, onde a gente acaba caindo no erro ou sendo direcionado para o erro porque o grande grupo está ali te impulsionando para um sentimento de conformidade. Então eu tenho que me conformar para essa ideia de que o grupo tenta trazer para mim. O Eliot também vai trazer várias questões sobre a persuasão na mídia e de que forma isso pode ser trazido até mesmo para o debate político, para o debate social, de que forma que você pode ser enganado ou ludibriado com mensagens que são passadas de maneira correta por um grupo de pessoas, seja A ou B, e que tentam te direcionar a algum caminho, e de que forma isso perspassa para vários setores. Não só para o setor político, mas também para o setor da economia como um todo. Tem até uma parte bem interessante do livro do Eliot, que ele fala sobre a comunicação visual, aonde há caixas de cereais no supermercado, sucrilhos, né, para nós aqui brasileiros, e essas caixas, elas têm uma delas, uma imagem que parece muito algo natural. Então na foto da caixa ali tem castanhas e todas aquelas coisas meio naturebas. E a outra caixa, por sua vez, ela tem um desenho mais infantil ali, com leite, com açúcar. E a ideia que as pessoas têm, mesmo sem ver a tabela nutricional, é que aquele sucrilhos que tem esses elementos gráficos que dão a ideia de algo mais balanceado, algo mais puro, seja de fato algo mais nutricional para o corpo. Quanto o outro por si já se dá a imaginação de que é algo que tem muito açúcar e que pode fazer mal para o organismo. E esse teste que ele apresenta se mostra completamente o oposto. A tabela nutricional do sucrilho são quase a mesma coisa e, na verdade, a tabela daquele que parece muito saudável é muito menos saudável do que o outro. E isso você pode passar por diversas outras situações, seja compra de carro, seja compra de algum alimento no mercado, seja algum discurso que você vai ter com o seu chefe, qualquer situação do seu dia a dia que você pode utilizar essa questão de tentar mostrar algo que de fato não é, ou pelo menos ver algo que de fato não é, e comprar essa coisa por antecipação. É a ideia do R$19,99, não 20. O cérebro seu, ele entende apenas os 2 primeiros dígitos de imediato. Então a impressão que você tem é que você está pagando R$19. Claro que não de maneira racional, você sabe quanto você paga, mas quando você bate o teu olho naquela promoção, os 2 primeiros dígitos é que ficam gravados. Então o Eliot e o Joshua nesse livro vão trazer várias situações, vários testes que eles empregaram, que outras pessoas, outros psicólogos sociais empregaram, que tentam trazer à luz essas situações e principalmente a ideia é: será que as ações que nós tomamos na sociedade são ações nossas ou será que nós estamos sendo manipulados por outras pessoas, pela sociedade como um todo?
E é muito interessante ver que muitas vezes a gente é muito manipulado, seja na questão da compra de preço, seja na questão do nosso diálogo, do nosso código de vestimenta, e essas coisas trazidas no livro são muito claras para que você consiga realmente ou tentar mudar a direção que você está tomando, ou tentar usar essas técnicas a seu favor. Só para vocês terem uma ideia do quanto eu gostei desse livro, é bem raro eu fazer anotações em livros. Geralmente eu não gosto de rasurar, eu deixo do jeito que está, e geralmente não tem muitas coisas que eu quero anotar. Esse livro do Eliot aqui, olha só o quanto de marcações que eu fiz. E para além das marcações, eu também usei muito o marcador mesmo. Essa caneta amarela ali que faz essas marcações. Eu vou até ler uma parte aleatória para vocês. Esse aqui fala sobre efeitos inesperados da violência na mídia. Há boas evidências que mostram que, com o tempo, a exposição a representações explícitas de violência nos entorpece, e esse processo é conhecido como dessensibilização. O próprio fato de a violência ter que aumentar em horror e intensidade para provocar a mesma reação no público que antes era obtida com violência mais branda, pode ser a ilustração perfeita dos efeitos entorpecentes de uma exposição constante à violência. E aqui ele vai falar de uma maneira bem interessante mesmo, com vários estudos, várias fontes de referência, sobre o quanto a violência tem aumentado e de que forma isso tem impactado as novas gerações, tirando essa sensibilidade. E isso é trazido para outras partes que mostram as consequências que esse entorpecimento social vai acarretar no decorrer das gerações. E isso aqui tem em diversos outros livros, mas isso aqui foi uma citação aleatória. O Eliot ele traz várias outras coisas no livro muito interessantes que não falam só sobre violência. Lembra que eu falei para vocês da importância desse livro para várias áreas? Esse livro, para mim, é muito importante para educadores. Então, se você, assim como eu, estuda licenciatura, é muito importante ler esse livro, que vai te dar bastante insight para trazer em sala de aula, de que forma que você trabalha com um grupo que não está coeso, de que forma que você aplica algumas dinâmicas para tentar fazer com que esse grupo se una, e várias outras coisas, até mesmo um tratamento individual que seja sensível, que faça com que a pessoa se sinta representada, que se sinta feliz, e coisas que você pode aplicar em outras áreas, como por exemplo eu como supervisor consigo aplicar também em equipes, em grupos. Então ele é um livro muito importante. Eu peço até perdão que eu tô com rinite, então meu nariz começa a coçar um pouquinho, mas o mais importante desse livro para mim é o quanto essa linguagem ela é acessível a seu público. Então não se preocupe que ele não vai ser aquele livro chato que vai fazer com que você durma. Ele é um livro muito interessante, com uma linguagem muito contemporânea, mesmo sendo um conteúdo muito preciso e muito acadêmico. Ele não vai incorrer nos erros dos livros de autoajuda, que eu odeio por minha vez, que é aquela coisa de trazer uma linguagem muito acessível, trazer aquele conteúdo muito felizinho, dizendo que você consegue ter tudo que você quiser, basta você sonhar, sem nenhuma base, um conteúdo bem chulo. Aqui não, mesmo tendo um ar mais otimista, ainda assim ele tem fontes bibliográficas que fazem com que você se referencie naquilo que você está lendo. E ele por si só é um livro que abre o seu interesse para novos livros da área, o que eu gostei bastante, tanto pelo fato dele fazer várias citações, quanto pelo fato dele ser muito bem escrito, e quando ele acaba, dá aquele ar de tristeza de abandonar uma obra tão boa, pelo menos foi isso que eu senti. Então já estou vendo aí para comparar A Geração Ansiosa, que é um livro de um jornalista e fala sobre essa geração que usa muitos celulares, inclusive eu sou dessa geração, e outros livros afins aí que eu quero ler sobre psicologia ou sobre educação de modo geral, que é a minha área, para tentar me inteirar, que é muito importante a gente estar inteirado nesses assuntos contemporâneos. Se você gostou desse livro, eu vou deixar o link para compra aqui embaixo, sem nenhum vínculo comigo, então pode ficar tranquilo, você pode comprar até mesmo no teu canal próprio da Amazon. Não sou licenciado nem nada, não tenho parceria, mas compre que vale muito a pena, mesmo que seja 50, 55, é um livro que vale a pena ter na tua estante, você vai ler, você vai adorar. E caso você tenha dicas de outros livros similares, escreva aí embaixo. Só não adianta escrever nada sobre mindset, sobre essas coisas aí de autoajuda, porque infelizmente eu não vou ler, não gosto desse tipo de livro. Mas se for algo mais embasado cientificamente, com toda certeza eu vou ler com muito carinho. E talvez traga crítica para vocês por aqui, mesmo não sendo tão a onda do canal assim. Então agora sim, agradeço a cada segundo e paciência de vocês por aqui.